Urgil, e nós resolvemos nos instalarmos no mesmo prédio, na mesma área física, e que assim nós cobriríamos tanto a parte neonatal quanto a parte pediátrica. E nesses 2 últimos anos, nós internamos já cerca de 600 pacientes aqui na Neonatal Lagoa. E nós dispomos atualmente de 14 leitos, e esses leitos são ocupados principalmente por 3 faixas ou 3 características de recém-nascidos. Em primeiro lugar, são recém-nascidos prematuros. Esse é o nosso maior contingente de pacientes. Representam cerca de 50% dos nossos pacientes. Em segundo lugar, vem aqueles recém-nascidos que a gente chama de borderline, prematuro, final de prematuridade, início de termo, em que a patologia básica seria uma adaptação respiratória do tipo taquipneia transitória. Nós temos também um contingente grande de recém-nascidos a termo, ou às vezes pós-termo, com a chamada asfixia perinatal. São pacientes gravíssimos. Nós temos atualmente um internado na UTI, requerem assistência ventilatória, com frequência fazem a insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica e realmente são recém-nascidos de extrema gravidade. E finalmente são aqueles pacientes independentes do grau de gestação, ou seja, do tempo de gestação, se é prematuro ou a termo, que desenvolvem infecção neonatal. Nós não temos uma maternidade, portanto 100% dos nossos pacientes são provenientes de outras maternidades. E, nesse particular, eu gostaria de salientar que não só o transporte desse recém-nascido do hospital de origem até a UTI é extremamente importante que se faça por uma equipe especializada e bem treinada, mas também o tempo de referência, ou seja, quando que esse recém-nascido é transferido para a gente. Infelizmente, muitos hospitais de origem ainda tentam segurar o recém-nascido potencialmente grave por um período de tempo maior do que nós gostaríamos. E quando nós somos chamados, já foram tentadas diversos procedimentos e o recém-nascido deteriorou consideravelmente. Isso diminui muito a nossa chance com esse recém-nascido. Por outro lado, é com frequência que nós encontramos em hospitais de origem recém-nascidos em insuficiência respiratória, hipotérmicos, hipoglicêmicos. Quer dizer, eu acho que em hospitais de origem poderia ser criada, eu diria, uma unidade intermediária. Ou mais do que isso, se o pediatra de plantão na casa de saúde ou no hospital de origem tivesse um pouco mais de atenção no tocante à temperatura do recém-nascido, a manutenção da homeostase, do equilíbrio térmico e hemodinâmico, eu acho que nós conseguiríamos pegar esse recém-nascido em um pouquinho melhores condições do que geralmente a gente encontra esses nenéns. Ou às vezes a gente vê aqueles outros serviços em que, frente a qualquer anormalidade, como por exemplo uma adaptação transitória, eles transferem o recém-nascido para uma UTI neonatal. Então eu quero dizer que na UTI neonatal você pode ter recém-nascidos de extrema gravidade, como é a grande maioria dos nossos pacientes, de média gravidade, também um grande contingente, e uma pequena porção de recém-nascido que na realidade não tinha nenhuma indicação de UTI neonatal. 20 a 30% dos recém-nascidos que nós internamos na UTI são necessários nós fazermos a ventilação mecânica, a ventilação assistida. Um grande contingente dele, eu diria 50% dos nenéns que chegam aqui, 50 a 60%, apresentam insuficiência respiratória. Desses, 20 a 30% necessitam de ventilação. Hoje em dia nós estamos desenvolvendo não um novo método de ventilação, mas novo no sentido que nós estamos usando cada vez mais em recém-nascidos de baixo peso e prematuro, que é uma assistência ventilatória que não necessita de intubação, é uma chamada pronga nasal, ou seja, é uma pressão positiva contínua em vias aéreas, através de um catéter nasal, e com isso a gente tem conseguido diminuir muito a incidência ou a necessidade de intubação traqueal nesses casos. Eu acho que esse tipo de ventilação que nós estamos fazendo um estudo prospectivo e controlado nesse respeito, vai nos poder dizer, eu acho que o resultado disso vai nos capacitar a dizer, em aproximadamente 10 a 12 meses, quantos recém-nascidos nós tivemos, quantos recém-nascidos nós ventilamos, o nosso índice de acerto, as nossas complicações e os efeitos colaterais.
aqui dentro da UTI neonatal e eu vou mostrar para vocês alguns casos que a gente tem aqui internado. Como, por exemplo, esse recém-nascido que foi internado há cerca de 6 dias atrás. É um recém-nascido prematuro, com peso de 1.300 gramas. É um gemelar, esse é o segundo gemelar. O primeiro gemelar faleceu antes de nós chegarmos ao hospital de origem. E aquele negócio que eu estava falando para vocês sobre o transporte precoce. Os nenéns nasceram e ficaram 12 horas no hospital de origem, e só na 12ª hora que nós fomos chamados. E lá chegando, nós infelizmente não pudemos chegar a tempo para socorrer o primeiro gemelar e só trouxemos esse neném. Esse neném desenvolveu uma insuficiência respiratória gravíssima e, além do mais, foi uma apresentação de face e tinha equimoses por todo o corpo, o que originou uma elevação bastante acentuada da bilirrubina sérica. E em 5 dias, para vocês terem uma ideia, em 48 horas ele fez a primeira exsanguínea transfusão e em 72 horas ele fez a segunda exsanguínea transfusão. Ele foi ventilado inicialmente com parâmetros respiratórios nesse respirador. Vocês podem ver que o respirador é um respirador, infelizmente, não é fabricado aqui no Brasil, mas é um respirador que te dá muito margem de segurança, porque ele dá, além da pressão inspiratória, a pressão expiratória, ainda te dá o tempo indigital, o tempo inspiratório, o tempo expiratório e a relação ins-ex. Além do mais, te dá não só a frequência ventilatória, mas principalmente a pressão ventilatória média. E é isso mais ou menos que nós estamos baseando hoje em dia a ventilação de recém-nascidos prematuros. Mais importante do que pico inspiratório seria, na realidade, a pressão média em vias aéreas e em pulmão. Pois bem, eu gostaria, nunca esquecer que em ventilação, um dos segredos da ventilação é o aquecimento e a umidificação do gás que vai para o paciente. Com frequência nós vemos pacientes sendo ventilados com gás seco, com gás não umidificado e principalmente não aquecido. Isso é causa frequente de ressecamento de vias aéreas com posterior sangramento. Eu gostaria de mostrar para vocês esse neném. Por uma facilidade de coleta de gases, nós tivemos que fazer um cateterismo, tanto arterial quanto venoso. Normalmente nós não cateterizamos veia umbilical, a não ser para fazer uma exsanguínea transfusão. A exsanguínea transfusão feita através de uma artéria pode ser feita, mas nós estamos muito preocupados com a oscilação de pressão a nível de aorta e a sua consequente repercussão a nível de fluxo sanguíneo cerebral e com consequente transtorno hemodinâmico cerebral e consequente a hemorragia intraventricular. Pois bem, nós colocamos um catéter arterial nesse neném para colheita sucessiva de gases arteriais. Além do mais, esse paciente é conectado a um monitor transcutâneo de oxigênio, perfeito? Que permite uma leitura contínua do oxigênio através da capilarização, da arterialização da pele. Infelizmente, ele não te dá nem o PCO2, nem o pH. É por isso, daí deriva a necessidade da gente colocar um catéter a nível de aorta desse neném. Eu gostaria de mostrar agora para vocês o raio-x e a sequência de eventos que aconteceu com esse recém-nascido. 300, como eu disse, chegou em franca insuficiência respiratória. Como vocês podem ver, é um pulmão branco, um pulmão atelectásico, bastante característico de membrana hialina. Um pulmão com pouco ar, um pulmão duro de se ventilar. E esse neném requereu uma pressão inspiratória bastante alta. Eu gostaria, antes de mudar o raio-x, mostrar para vocês que esse neném tem um catéter em aorta, um catéter arterial, aquele catéter que eu lhes falei. Prestem atenção também na posição do tubo traqueal, porque se o tubo traqueal, a carina, está mais ou menos aqui, o tubo traqueal deveria estar no meio caminho entre as cordas vocais e a carina. A insinuação muito baixa do tubo, com frequência, leva à escoriação, à equimose de carina e, não raro, à intubação seletiva com posterior pneumotórax ipsilateral e atelectasia contralateral. Bastante elevadas nesse caso. E em poucas horas, o recém-nascido desenvolveu esse tipo de imagem radiológica que nos chamou muita atenção. Com 12 horas de ventilação, era um pulmão hiperinsuflado, vejam vocês, dizendo retificação de diafragma, dizendo que a pressão que nós estávamos dando era mais do que suficiente, em outras palavras, era excessiva. Número 1. Número 2, nesse raio-x já se demonstra
alguns enfisemas intersticiais, se você estivesse perto, você talvez pudesse ver, denotando que esse neném é um forte candidato a desenvolver uma doença pulmonar crônica. Até hoje a gente não sabe a etiologia definitiva da insuficiência respiratória crônica. Alguns autores acham que isso pode ser devido ao barotrauma, outros acham que isso pode ser uma característica própria de cada recém-nascido. Mas o fato é que com 12 horas de ventilação, esse neném desenvolveu esse tipo de imagem radiológica. Pois bem, como era de se esperar, dada a retificação desses diafragma, o neném desenvolveu um pneumotórax. Vejam vocês. Poucas horas após nós termos batido aquele raio-x, a condição clínica do recém-nascido deteriorou, a frequência cardíaca baixou, o seu PCO2 elevou e o PO2 caiu assustadoramente. Nós radiografamos o recém-nascido e ele tinha essa imagem de hipertransparência no pulmão esquerdo, que era exatamente, se eu colocar o raio-x anterior, que era exatamente o pulmão onde tinha o diafragma bastante retificado. Ou seja, por alguma razão, esse pulmão estava recebendo pressão demais. Isso é iatrogenia. Esse pneumotórax foi causado pela gente. A nossa incidência de pneumotórax é relativamente baixa, eu diria que cerca de entre 10% e 20% dos recém-nascidos ventilados desenvolve pneumotórax. Infelizmente, a maneira de preveni-la, nós ainda não sabemos bem ao certo, porque a pressão excessiva para um recém-nascido que causa pneumotórax pode ser insuficiente para um outro recém-nascido do mesmo peso, com a mesma patologia, e não ser capaz de abrir, por assim dizer, de ventilar melhor esses pulmões. O neném desenvolveu o pneumotórax, cujo diagnóstico clínico, às vezes, é um pouco difícil, porque em ventilando um recém-nascido de 1 kg, 1,3 kg, às vezes é difícil você fazer um diagnóstico de um pneumotórax. Principalmente se esse pneumotórax for um pneumotórax pequeno. Esse era um pneumotórax que eu diria médio, mas o que não deteriorou, interessante notar que com esse tipo de pneumotórax, com essa magnitude de pneumotórax, o recém-nascido deveria exteriorizar clinicamente muito mais do que o fez. Ele só não o fez porque o pulmão estava duro, atelectásico, um pulmão difícil. Então a pressão extrapleural, em ar, fora da cavidade, dentro da cavidade pleural, não foi suficiente para colabar o pulmão. E veja que interessante, nesse próximo raio-x, em que nós colocamos um dreno de tórax, vejam vocês que nós ainda temos aqui bastante ar, caracterizando esse pneumotórax, mas esse pulmão, veja só, o pulmão está colabado, mas não está totalmente colabado, mostrando a dureza, por assim dizer, a complacência pulmonar bastante diminuída desse pulmão. Pois bem, outra coisa interessante nesse raio-x é que o dreno de tórax nem sempre é suficiente para você eliminar, drenar totalmente esse pneumotórax. Muitas das vezes, como foi o caso desse recém-nascido, nós tivemos que acoplar a esse dreno de tórax um mecanismo de sucção contínua para que o pneumotórax fosse convenientemente drenado. Então, logo nós instalamos a drenagem contínua, a sucção contínua, o pulmão do recém-nascido, o tórax fosse resolvido. Portanto, é interessante notar que não basta apenas passar um dreno de tórax no recém-nascido. É necessário que você radiografe periodicamente esse recém-nascido para saber se o seu dreno é eficaz. O dreno tem que borbulhar e muitas das vezes esse pneumotórax não é reabsorvido ou não é evacuado, a menos que você aplique uma pressão negativa contínua. Portanto, em fechando esse caso, eu gostaria de chamar a atenção que é um caso típico de uma membrana hialina, um caso que infelizmente desenvolveu-se um pneumotórax iatrogênico, e dentro de uma UTI neonatal o índice de iatrogenia é extremamente elevado, e daí a necessidade de você se policiar, de você ser extremamente cuidadoso, porque em se tratando de recém-nascidos de baixo peso, recém-nascidos abaixo de 1,5 kg, iatrogenias podem ter consequências bastante funestas. Esse é um recém-nascido de 1,2 kg que foi internado aqui na UTI neonatal com a queixa de insuficiência respiratória, como tantos outros que nós recebemos diariamente. É um neném que chegou há cerca de 1 mês atrás, uma insuficiência respiratória bastante severa, que necessitou assistência ventilatória por 29 dias.
Ao longo desses 29 dias, foram diversas as tentativas de extubação, de desmame do respirador nesse recém-nascido. Infelizmente, nós não conseguimos, porque cada vez que nós retirávamos o recém-nascido do tubo, ele agravava a sua insuficiência respiratória. Em recém-nascidos que vão ser intubados, ou que a gente sente que eles serão intubados por um longo período de tempo, nós damos preferência a passar o tubo nasotraqueal ao invés de orotraqueal. Isso porque a fixação nasal é uma fixação melhor, dificulta a extubação acidental ou previne a extubação acidental e nos permite em que durante o recém-nascido, o tempo que ele está entubado, que a gente coloque uma chupeta na boca do neném para que ele possa sugar a chupeta ao mesmo tempo que está sendo ventilado. Isso é muito interessante porque estudos têm mostrado que se isso acontece, o PO2 do neném sobe à medida que ele suga nessa chupeta. Número 2, outra coisa bastante interessante de salientar é que o recém-nascido em insuficiência respiratória e sendo ventilado não significa necessariamente que deve estar em dieta zero. Muito pelo contrário, esse neném, nós começamos a alimentar esse neném tão logo a condição clínica permitiu, tão logo o neném estivesse estável, que nós sabíamos que ele não estava infectado, que ele estava numa condição clínica bastante estável, e ele começou a ser alimentado por via enteral no 10º dia de vida. E ainda assim ficou sendo alimentado e ventilado por pelo menos por mais uns 19 a 20 dias. Alimentar um recém-nascido, mesmo em insuficiência respiratória, com cautela é extremamente importante. Nós, sempre que podemos, evitamos a nutrição parenteral, porque a nutrição parenteral envolve, como vocês sabem, efeitos colaterais bastante grandes. E o principal dele é, sem sombra de dúvida, a infecção. Sempre que é possível, nós evitamos. Nós não usamos largamente, nós só usamos naqueles casos em que a gente antevê que uma alimentação enteral será impossível. Mas eu gostaria apenas, para finalizar esse caso, mostrar a importância de uma estimulação nesse recém-nascido. Quando se alimenta esse neném, é importante que se toque esse recém-nascido. Sempre que possível, dê uma chupeta para que durante o processo de gavagem ele sugue uma chupeta. É importante também em que, tão logo seja possível e as condições clínicas permitam, esses recém-nascidos devem ser alimentados. Se não puder ser por via enteral, que seria o ideal, deve ser feito por via parenteral. Muito importante para se ter numa UTI neonatal é a rapidez de exames laboratoriais. Claro que alguns exames você não faz aqui, mas eu diria que cerca de 60% dos nossos exames nós fazemos aqui. E existem 3 aparelhos que eu acho de extrema importância para você ter numa UTI neonatal. Porque além da coleta de exames, esses exames devem ser feitos com microtécnicas. Porque você pode imaginar a quantidade de sangue que se colhe de um recém-nascido. E atualmente nós estamos conduzindo um trabalho aqui na UTI exatamente para isso. Para saber quanto de sangue se colhe num recém-nascido de risco. E eu posso dizer que às vezes chega a 10% com frequência, a 10% da volemia desse neném em poucos dias, em 2, 3 dias. Pois bem, baseado nisso, nós temos aqui um bilirrubinômetro que detecta precocemente e de uma maneira bastante simples o nível sérico de bilirrubina. Mede, infelizmente, o nível sérico total, não me dá o fracionamento. Mas, por ser uma microtécnica e por utilizar um capilar que deve ser enchido, preencher essa cuveta é colocada dentro de um compartimento adequado, certo? E te dá a leitura digital nesse aparelho. Conclusão, isso permite, aqui por exemplo está lendo 0,2 porque eu não coloquei nenhum plasma dentro dessa cuveta, mas isso te permite em poucos segundos a determinação da bilirrubina sérica total nesse recém-nascido. E pela razão pela qual eu utilizo um volume de sangue bastante reduzido, eu posso fazer isso, por exemplo, de 6 em 6 ou de 12 em 12 horas, dependendo da gravidade do recém-nascido. E com isso eu posso indicar uma fototerapia mais precocemente ou até mesmo uma exsanguínea transfusão. Um outro aparelho extremamente útil, principalmente em se tratando do manuseio clínico de um recém-nascido com insuficiência respiratória, é um aparelho de gasometria. Esse também é um aparelho de microtécnica que com cerca de mais ou menos 0,1 ml de sangue você consegue ter uma leitura de pH, PCO2 e PO2.
É extremamente importante que você tenha isso dentro da unidade, porque os gases arteriais mudam de uma maneira bastante dinâmica e muito rápida, dependendo da condição clínica do paciente. Não teria sentido você coletar um exame aqui, mandar esse exame de gasometria arterial para um laboratório fora e esse laboratório te dá o resultado dali a 1 ou 2 horas. Porque esse resultado ele mede o que acontece no momento. Pode ser que essa gasometria agora seja totalmente diferente de um mesmo sangue, do mesmo paciente, a cerca de 15 minutos mais tarde. Então é extremamente importante que você tenha isso na sua unidade para que você possa acompanhar de perto a evolução clínica e laboratorial do seu recém-nascido. E finalmente, essa é uma microcentrífuga, é uma condição prévia, sine qua non, para mim usar esse aparelho, porque esse aparelho aqui trabalha com plasma. Então eu preciso rodar e centrifugar o sangue, certo? E com isso eu tenho o hematócrito desses recém-nascidos. Além do hematócrito, eu posso também calcular a proteína sérica através de um refratômetro ou a densidade urinária. Esse refratômetro lhe dá não só a proteína sérica total, mas como a densidade urinária. Isso é extremamente importante em se tratando de monitorização hidroeletrolítica de recém-nascidos de risco. Além disso, uma outra etapa, um outro equipamento que não deve faltar dentro da sua unidade, obviamente, é uma balança confiável para você pesar esse recém-nascido. Tem-se por aí um conceito errôneo de que se o recém-nascido está grave, ele não deve ser pesado com frequência, porque pode perder uma veia, pode estubar, etc. Eu acho que à medida que você exercita esse procedimento de pesagem regular e frequente de um recém-nascido, você fica mais apto, mais capaz e menos recém-nascidos estubam e menos acidentes acontecem durante a pesagem. Mas eu quero frisar que é extremamente importante que você pese adequadamente o recém-nascido e o pese de maneira periódica. Por exemplo, nenéns como aqueles que eu lhe mostrei, insuficiência respiratória, de balanço hídrico difícil, nós pesamos regularmente esses nenéns de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas, dependendo da gravidade, ou até mais frequente, se o neném estiver realmente muito grave. Tital, que foi desenhada por nós e feita pela Filizola, que é uma balança, basicamente, essas balanças que você encontra em supermercados. Ela te dá uma acuidade de cerca de 10 gramas, ela te lê de 10 em 10 gramas. É uma balança interessante porque lhe permite uma rápida pesagem do recém-nascido. Por exemplo, se você tem um recém-nascido e coloca o recém-nascido na balança, imediatamente você tem o digital, a leitura digital desse recém-nascido. E com isso você pode pesar rapidamente um recém-nascido, não perder muito tempo. Agora, eu quero salientar, se você não tiver esse tipo de balança, isso não significa que você não deve pesar um recém-nascido. A nossa experiência mostra que em outras instituições, desde que você saiba pesar e pese rapidamente e com cuidado e carinho um recém-nascido, qualquer balança, desde que seja confiável, pode servir para pesar um recém-nascido. Manuel de Carvalho, eu sou um neonatologista e eu divido, juntamente com o Dr. José Maria de Andrade Lopes, a direção da UTI Neonatal Lagoa. Extremamente importante dentro de uma UTI neonatal, que é uma sala para os pais. Essa área está localizada dentro do corpo físico da UTI neonatal. E aqui os pais sentam, conversam com seus recém-nascidos, trocam ideias entre si, porque é extremamente importante que você consiga, eu diria, uma humanização um pouco maior dentro de uma coisa tão fria e tecnológica como é uma UTI neonatal. Esses pais são pais extremamente ansiosos, porque têm recém-nascidos de extremo risco, e às vezes é muito importante que eles conversem com outros pais, porque muitas das vezes as dúvidas que eles têm são exatamente a resposta podem ser dada pelos outros pais. E aí a coisa é falada numa linguagem mais uniforme. Além disso, sempre que o neném está na pré-alta, as mães passam grande parte dos dias aqui amamentando os seus recém-nascidos, como que fazendo um estágio dentro da UTI para possíveis problemas que ela vai enfrentar em casa. Finalmente, eu queria dizer que a nossa UTI, nós não temos um horário fixo de visita. Os pais vêm visitar o recém-nascido quando eles querem. Nós só não encorajamos que eles os façam durante a manhã, porque na manhã nós temos procedimentos de coleta de sangue, pesagem de recém-nascido, decisões são tomadas, planos para o dia, etc. Então nós aconselhamos que esses pais venham na parte da tarde. Finalmente, eu queria apresentar para vocês que esse painel de fotografias são recém-nascidos egressos da UTI neonatal e que os pais mandam para a gente depois
fotos de como eram seus recém-nascidos. E é muito importante que os pais cujos nenéns ainda estão aqui vejam que nenéns com peso semelhante ao deles, com patologia semelhante ao deles, certo? Saíram. Certo? Por exemplo, nós temos aqui, esse foi um recém-nascido extremamente grave, com uma septicemia por pseudomonas, que esteve realmente muito grave e que saiu. Outro caso, por exemplo, nós temos aqui um caso de uma criança com, vocês podem ver, 720 gramas, que ficou no respirador 78 dias, certo? E saiu da unidade. Nós temos outros pequenininhos, como essa Vanessa, a pequena Vanessa, que tinha 580 gramas, ficou 45 dias no respirador e evoluiu muito bem. Então, vendo isso, os pais se enchem de ânimo, se enchem de novas esperanças, que eu acho que é extremamente importante para que eles consigam superar essa fase tão crítica e angustiante que é ter um recém-nascido que eles esperavam normal numa UTI neonatal. O time de transporte, a equipe de transporte, sempre que possível, contacte o familiar e, de preferência, a própria mãe, se ela estiver consciente, estiver em condições de tal, e mostre o recém-nascido que será transportado para a unidade. Mostrar, olha aqui, mamãe, esse aqui é o seu neném, eu estou levando daqui desse hospital, porque nós vamos levar para um ambiente em que tem um pouco mais de condição do que isso. E outra, dá informações para essa mãe ou para o familiar para onde você está levando esse neném. Nós criamos, baseado nisso, um manual de instruções que é distribuído aos pais por ocasião da visita da equipe de transporte. Aqui tem grande parte das informações que eles precisam, para onde o neném está indo, por que o neném está indo para uma UTI neonatal, o que é uma UTI neonatal e muito dos termos técnicos, eu diria um dicionário de palavras técnicas que nós usamos e achamos bastante normal, bastante comum, mas que para os familiares é extremamente diferente e às vezes impossível de você acompanhar uma orientação médica. Por exemplo, o que significa uma sonda gástrica, o que é uma cianose. Então isso aqui é um pequeno dicionário e orientações práticas e um pouco teóricas do que vem a ser um recém-nascido grave e o que é uma UTI neonatal.